O capítulo 4 de Oséias nos desafia a um processo de reflexão semelhante ao que o Brasil, nosso país, está vivenciando nesses últimos 4 anos, desde o ano de 2014. Nosso país tem sido vítima de toda uma situação de roubalheira, de homicídios, de insegurança pública, de violência sem precedentes, de tráfico de drogas, crianças, jovens e adolescentes fora das escolas e de um Estado quase que ausente na maioria dos serviços públicos que o Estado tem sua obrigação como Estado de direito de servir e de oferecer à sociedade. Nosso país recebeu nos últimos anos e décadas o poder de Deus. Deus tem dado oportunidades ímpares, singulares à nossa nação brasileira. E cada oportunidade que Deus traz, em suas visitações sobrenaturais, em nossas reuniões, em nossos cultos, ao longo de décadas e ao longo de anos, são oportunidades de Deus encontrar neste país, em mim e em você, arrependimento. O capítulo 4 de Oséias fala-nos do diagnóstico, de todo o contexto de como estava o quadro político, religioso, social da época de Oséias. Um quadro de caos. O capítulo 4, ele diz, verso 2, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. Diz o profeta no verso 2 ainda, há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto. É luto na polícia civil. É luto no exército que está no Rio de Janeiro. É luto nas favelas, nos condomínios de altíssimo padrão. É luto nas casas de classe média e média alta. Em todos os estratos sociais, o caos tem se instalado. Temos perdido como nação centenas de milhares de jovens em nosso país. As últimas estatísticas mostram que mais de 63 mil jovens perdemos no último ano. Jovens vítimas de balas, vítimas do tráfico de drogas, vítimas de homicídios, de assassinatos que muitas vezes não têm esses processos julgados e achados os seus condenados, achados os seus réus como culpados. Nosso Estado tem estado ausente, nossa sociedade tem se enveredado por um caminho de corrupção e mais do que isso, a Igreja, o povo de Deus, tem copiado esses mesmos caminhos. Vivemos também um quadro de uma corrupção espiritual em nossos púlpitos, uma corrupção moral e espiritual na Igreja do Senhor, na noiva de Cristo, na noiva dele aqui no nosso país chamado Brasil. Desafio o seu coração a pensar, por exemplo, no capítulo 4, verso 6, um texto bastante conhecido de quem lê a Bíblia. Versículo 6 diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Falta o conhecimento das Escrituras Sagradas. Falta o conhecimento de todo o plano, de todo o desígnio de Deus que Deus estabeleceu no Novo e no Velho Testamento. Paulo disse em Efésios, no livro de Atos, capítulo 20, quando ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, eu não vos privei de ensinar todo o desígnio de Deus, todo o plano, todo o projeto, todo o arcabouço daquilo que Deus tem nas Sagradas Escrituras, de princípio da sua palavra, do plano para o qual ele criou o homem, para trazer o seu governo sobre a terra, através de homens e mulheres que, através da sua imagem e por relacionamento, haveriam de governar esta terra, através da imagem e da semelhança de Deus impressos em seu homem interior. Mas o pecado chegou à humanidade. O salário do pecado é a morte, a separação. E esta criação, estes homens se tornaram caídos, se tornaram necessitados da graça divina que vem em Cristo restaurar o que se havia perdido. E a partir do nascimento da igreja, há quase 2000 anos atrás, o que se observa é que esta noiva que ele levantou, que ele tem como predestino, uma noiva gloriosa estabelecida na estatura de varão perfeito, para cumprir o seu propósito, manifestar a multiforme graça de Deus aqui na terra, junto aos homens e às nações. Uma parte dessa igreja tem estado corrompida. Uma parte deste povo que se chama igreja não conhece o plano de Deus.
Uma parte da igreja não conhece os desígnios do Senhor, não conhece os propósitos de Deus, nem mesmo consegue achar nos próprios livros da Bíblia, nas nossas reuniões, quando nós pedimos e mencionamos certos livros da Bíblia. Somos analfabetos das Escrituras Sagradas. O profeta Oséias diz: o meu povo, os sacerdotes, não conhecem a mim, não conhecem a minha pessoa. Não apenas conhecer a Deus nas Escrituras Sagradas, mas também conhecê-lo através da oração, conhecê-lo através da adoração, conhecê-lo através da intimidade, de um relacionamento, de uma vida pessoal, de um encontro pessoal e diário com Ele, em sua casa, em seu carro, em sua jornada diária, aquele tempo que devemos tirar diariamente para buscá-lo e conversar com Ele todos os dias. Ele diz no capítulo 4, verso 6, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E ao longo de todo o capítulo 4 de Oséias, o que nós observamos é o diagnóstico e o quadro que esta nação se apresenta. Pode ser também o quadro de qualquer nação deste planeta Terra hoje, no século 21. Parece muito o quadro do nosso país. O texto também diz: por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Verso 9. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei pago das suas obras. Deus está afirmando que o povo copiaria o mesmo sacerdócio corrompido. Tal é o sacerdote, diz o profeta, tal é o povo. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, a sua vara lhe dá resposta. E diz o profeta no verso 12, porque o espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Que horror! A idolatria campeia sobre a nossa nação. Idolatria, você que nos escuta, você que nos assiste, não é apenas um ídolo de pedra, de pau e de madeira ou de gesso. Ídolos são aqueles que ocupam o lugar de Deus em nosso coração. No Velho Testamento, as pessoas buscavam nesses deuses respostas imediatas. Como elas não queriam buscar em Deus e aguardar com paciência, com perseverança, em relacionamento pessoal, e queriam um imediatismo, queriam suas conveniências, era muito mais fácil criar seus próprios deuses, copiar os deuses das nações, e através desses deuses e ídolos, eles entendiam que eles poderiam dar aquilo que eles tanto almejavam e que necessitavam para aquele momento. Andar com Deus muitas vezes vai nos ensinar e vai nos mostrar nessa caminhada que não somos nós que diremos as normas, as regras. Não faremos as exigências desse relacionamento, mas é Deus que através do seu amor nos apontará, nos mostrará o caminho que devemos seguir, o que devemos aguardar, o que devemos esperar, o que devemos abraçar da sua boa, perfeita e agradável vontade. E até hoje, muitos correm por esta nação, atrás de tantos ídolos, atrás de tantos padroeiros, buscando respostas imediatas, quando Deus Criador, o Deus vivo, o Deus pessoal, poderia outorgar, entregar, confiar em suas mãos, no tempo e no modo correto. Muitas vezes nós não temos esta paciência. E foi esse caminho que Israel trilhou. Um caminho de buscar copiar das nações deuses falsos, deuses que foram criados pelos homens, deuses que não têm prazer algum em se revelar a eles, seus fiéis. Pelo contrário, são deuses legalistas, são deuses que trazem cobranças e exigências. Mas esse Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento é um Deus pessoal, é um Deus que quer se revelar ao seu coração, é um Deus que só exige uma única coisa, um coração quebrantado, e ao ter esse coração quebrantado, a obediência será em amor. Santo Agostinho afirmava que a verdadeira santificação se chamava e se chama amor perfeito. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, com toda a minha força, eu obedecerei em amor. Não é por legalismo,
Não é por obras, não é por aquilo que eu faço que serei abençoado ou até mesmo felizardo por Deus, em função de que eu cumpri certas tarefas e Ele tem a obrigação de me satisfazer. É essa idolatria que Deus condena. É essa prática abominável que Israel trilhou e que Ele espera que hoje, através dessa palavra, eu e você sejamos corrigidos, a fim de que nos levantemos como igreja, como povo sacerdotal e venhamos a ser um testemunho vivo a todas as nações da terra. O profeta encerra dizendo: assim que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá. E o texto também diz, no mesmo capítulo 4, verso de número 8, alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade deles, têm o desejo ardente. Deus está falando dos sacerdotes, que copiariam o costume das nações, que se alimentaria do pecado e da maldade do povo, quando deveria ser um testemunho, uma luz no meio das trevas. Deus desafia hoje a igreja brasileira, no século XXI, nestes dias, em todo esse quadro de corrupção, em todo esse quadro clínico de corrupção física, moral e espiritual e política, e até mesmo uma crise ética sem precedente. Estamos observando aí todo o processo de campanha eleitoral para a presidência da República. Que tragédia! Que falta de segurança que os eleitores não têm encontrado em seus candidatos. Candidatos que outrora prometeram, mas não conseguiram cumprir quase nenhuma de suas promessas. E a grande frustração e a grande ausência de homens e mulheres, não perfeitos, mas homens e mulheres que possam de fato representar o seu povo. Essa crise não está apenas no âmbito da política, está também no âmbito da religião, está no âmbito das nossas igrejas. E esse é um tempo que Deus convida a nação para um arrependimento. O profeta Oséias também diz no capítulo 6, tocai a trombeta. E a trombeta é um despertar. E a trombeta é um instrumento para despertar o povo, para juntar o povo, como diz Números capítulo 10. Façam as trombetas de prata e através dessas trombetas convoquem a nação para irem às guerras, mas também para fazer as assembleias solenes, a fim de que o povo se humilhe, a fim de que o povo se arrependa, a fim de que o povo se prostre e reconheça aonde eles têm errado. E eu encerro com as palavras tão conhecidas do livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14 do segundo livro. Diz a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta é a palavra que Deus quer trazer para o nosso país. E assim como o profeta Oséias, de uma forma singular, disse, bradou: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu também trago, parafraseando, prepara-te, ó Brasil, prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Saiamos desse quadro caótico, desse quadro clínico de caos, de perturbação, de violência e de ausência de uma ética cristã. Que nós possamos buscar e resgatar aquilo que perdemos como igreja ao longo do caminho. E finalizo as palavras de Paulo em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completar, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida.